Olá, amados. Um dia abençoado para você. Estamos no 19º dia. E neste 19º dia, nós vamos ver que Deus vai falar conosco sobre revelação. Como Ele se revela para conosco e o que Ele quer se revelar. Como Ele quer e o que Ele quer revelar para cada um. Nós vemos que Deus sempre utilizou a revelação como um meio de se relacionar com seus filhos, como um meio de se relacionar conosco, um meio de se relacionar com o seu povo, com o povo de Israel. E isso pode ser por meio de sonhos, ele tem se revelado por sonhos, por profecias, por mensagens de anjos que ele tem enviado, como sendo ele mesmo falando. E Deus também inspira homens e mulheres para que a sua mensagem seja revelada. E uma coisa é certa, amados, Deus não esconde a sua palavra e nem deixa oculto o caminho da salvação. Então, neste dia de hoje, nós vamos ver que quanto maior a intimidade, maiores são as revelações de Deus. Quando entramos neste tempo de oração, podemos fazer o silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus. As palavras boca e deserto são as mesmas na língua em hebraico. Uma vez perguntaram a um rabino o porquê, e ele respondeu: no deserto é o único lugar com silêncio suficiente para você ouvir a voz de Deus. Deus fala de diversas formas, mas normalmente ele sussurra. Por isto é meio importante, muito importante, o calar da alma para conseguir ouvir sua voz. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Esta passagem, essa mensagem da palavra de Deus revelada está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13. Foi na brisa suave, no sussurrar, que Elias ouviu a voz de Deus. O Salmos 46:10 nos traz uma mensagem muito propícia para esse aquietar a alma, aquietar-se para ouvir a voz de Deus, para ouvir o sussurro de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando Deus traz essa revelação através desses salmos, ele diz: aquieta tua alma, aquieta teu coração, aquieta tua ansiedade, aquieta o teu medo, aquieta tua insegurança. Aquieta, meu filho, aquieta tudo que te tira a paz, tudo que te traz inquietude, retira do teu coração, retira do teu espírito, porque eu sou Deus. É isso que ele quer dizer nessa passagem. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não esqueça, eu sou Deus. A prática do tempo a sós com Deus traz esse silêncio para que usamos ou possamos receber as revelações do Pai. Vamos olhar o exemplo de Jesus. Jesus, no seu tempo a sós, ele recebia a agenda do dia, em que ele se colocava na presença de Deus e Deus passava para ele toda a unção, toda a capacitação e toda a agenda do dia. E Jesus voltava do seu TSD, da sua intimidade com Deus, sabendo das cidades que iria passar, com quem falaria e onde operaria sinais e maravilhas e milagres. Deus se revelava. E no tempo a sós com Deus, no Getsêmani, ele, na verdade, gerou a vitória sobre a cruz. Uma batalha tão intensa
que chegou a suar gotas de sangue por mim e por você. Voltando ele para os discípulos, trouxe consigo o que o Pai o havia revelado. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, disse Jesus, eis que o traidor se aproxima. Mateus 26, 45. Então, o princípio da conquista é a intimidade com o Deus, com o nosso Pai. As palavras amizade e segredo também é a mesma palavra no hebraico. João, nós sabemos, era o discípulo mais íntimo de Jesus, era o discípulo amado de Jesus. Foi aquele que deitou sua cabeça no peito de Jesus. Quando os discípulos não tinham coragem de perguntar algo a Jesus, pediam para João perguntar, porque era o mais próximo de Jesus. Ao mesmo tempo, lhe pergunto, qual o livro das revelações do Novo Testamento? Apocalipse. E João, o mais íntimo, escreveu as maiores revelações. Foi revelado a ele o livro de Apocalipse, e ele escreve o livro das maiores revelações, para que eu e você tivéssemos acesso. Quanto nós sabemos, maior intimidade, e a gente vem trabalhando isso. E que o propósito desses 40 dias é caminharmos neste caminho de Jesus, caminharmos nesta intimidade com Deus, caminharmos no resultado desse tempo a sós com Deus. Quanto maior a intimidade, maiores são as revelações. Deus tem prazer em compartilhar suas intenções com os seus amigos. Em Gênesis 18:17 diz: Disse o Senhor, ocultarei a Abraão que estou para dizer? Simplesmente porque Abraão era amigo íntimo de Deus, nada lhe era ocultado. Lá no livro de 2 Crônicas 27, diz assim: Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não o deste para sempre à posteridade de Abraão teu amigo? Então Jesus deixou bem claro que Deus não quer mais servos, ele busca relacionamento, ele quer compartilhar com seus amigos os seus planos. É isso que Jesus quer para nós. Ele não quer andar sozinho, ele quer que nós andemos com ele. Ele quer que nós andemos abraçados com ele. Então ele se revela a nós como aquele amigo que nos abraça, que nos protege, que nos cuida, que nos sustenta. Nosso general que vai na frente das batalhas. Assim que Jesus se revela para nós. Vê que Deus era tão íntimo de Abraão, tão íntimo que ele não oculta nada a Abraão. Nós vimos a mensagem de ontem, ele revela para Abraão o propósito de Abraão, a promessa de Abraão. E ele revelou para nós, como seus filhos, como amigos de Jesus, ele revelou para nós os propósitos, as promessas. Lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Nós vemos, amados, que tudo quanto Jesus ouviu do Pai, recebeu de Deus, ouviu de Deus, ele tem revelado aos apóstolos, aos discípulos, e tem ficado revelado na palavra para que eu e você tivéssemos acesso. Jesus nos chama de amigo, e Jesus confirma nessa passagem de João 15:15 de que ele é o nosso amigo. Mas nós vemos que em João 15:16 há uma passagem tão linda, é uma passagem de que para mim é assim, algo fundamental para o meu ministério, que chamou grandemente a minha atenção antes
do chamado para o ministério de pastoreio, antes do chamado ministério para missionária. Em João, nós vemos que ele diz, 15:16, ele diz assim: não fostes vós que chamastes a mim, eu que chamei a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não foste vós que me chamastes, eu que chamei a vós. Porque às vezes a gente acha assim que fomos nós que buscamos a Jesus, que fomos nós que nos determinamos. Ele nos amou primeiro, ele nos chamou primeiro. E neste chamado, ele nos separou. Não fostes vós que chamastes a mim, eu que vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Então ele nos chamou, ele nos separou, ele nos designou, ele nos delegou uma promessa, e nessa promessa ele nos delegou vitória. Vê que ele disse: vades, eu designei, eu os chamei, eu os amei primeiro, para que vades, deis frutos e que vossos frutos permaneçam. Por quê? A fim de quê? E porque se o vosso fruto permanecer, tudo o que pedirem a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Mas qual é os desígnios? Por que ele nos separou? Como ele nos chamou? Onde ele nos enviou? A cada um de nós, ele nos chama, nos envia com um propósito, com seus desígnios. E ele sabe onde cada dom que eu e você temos, cada dom dado para nós, derramado sobre nossas vidas, nesse aceitar esse Jesus que nos chamou primeiro, que nos amou primeiro, e nós temos sim, te aceito, Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida, eu te sigo, eu quero te servir. Então nesse chamado está inserido, está ligado, está relacionado e correlacionado os dons delegados para nós, e nesses dons ele nos envia para cada atividade conforme ele sabe, e ele nos insere na igreja, no local onde nós precisamos ali expressar os nossos dons, expressar o ministério que ele tem chamado, e ele sabe onde há necessidade. E quando isso nós fizermos, ele disse: ali está a tua promessa, ali está a tua vitória, tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Deus vai lhe conceder. Nós vemos que é tão lindo isso, e que Jesus é tão maravilhoso, que é isso ele quer para nós. Ele quer se revelar a nós. E nós vemos que lá no início, em Mateus 17:5, enquanto Jesus ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dele saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. E que coisa linda. Por quê? Porque através de Jesus nós temos a revelação, nós temos o chamado, nós temos o desígnio. Ele é o nosso grande general que vai à frente. E ele é quem sabe, como grande general das nossas lutas, das nossas batalhas, o que eu e você precisamos. O que nós precisamos no decorrer desses dias. Mas entendermos e guardarmos para nós nesse dia de hoje, que Deus quer sim se revelar para nós. E Deus quer sim revelar a cada um de nós as suas intenções, os seus propósitos e as suas promessas. E o que está alicerçado, ligado a cada propósito, promessas, o que ele tem para nós. E assim nós precisamos buscá-los, e assim nós precisamos entender que através de Jesus nós tocamos o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, em nome do teu Filho amado, pelo poder do teu Filho amado, Senhor, chegando na tua presença, suplicando a ti, ó Deus, que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha falar conosco, assim como cada um de nós precisa de ti, Senhor, assim como o Senhor diz, que o Senhor chamou a cada um e amou primeiro, com desígnios específicos a cada um, delegando a cada um de nós dons, ministérios e direções e desígnios específicos, e nós queremos de ti, Pai, esses desígnios, esses dons se revelando, que a tua palavra se revele, nos mostre e nos dê a direção conforme, Pai, a tua santa e perfeita vontade. E essa santa e perfeita vontade vem falando conosco também nesses dias todos em que nós estamos nesse propósito de jejum e oração, porque onde há a perfeita vontade sua, ó Deus, ali há a certeza da promessa concluída. Pai, em nome de Jesus,
tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, nos alcance, Pai, os teus desígnios, os teus chamados, os teus dons, Pai, que nós venhamos realizar conforme esse chamado, que teu Espírito Santo nos direciona, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa e que através desse poder, desse grande general Jesus Cristo que o Senhor tem delegado para nós, como intercessor junto a Ti, nós tenhamos acesso à cura, Pai. Cura células, abençoa células agora, que células sejam curadas, que células sejam fortalecidas. Pai, em nome de Jesus, entra no mais profundo de cada célula do nosso corpo e opera ali a cura, o milagre, Pai, a restituição, Pai, em nome de Jesus. Pai, se conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, se revela onde vidas precisam de cura agora, onde vidas estão na batalha contra a luta de busca de saúde, Pai. Envia, Pai, o teu poder, a tua unção e a tua graça, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos agraciados por Ti, que vidas sejam agraciadas pelo milagre da cura. Isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, porque em nome de Jesus nós te agradecemos, porque nós estamos cumprindo Teus desígnios, cumprindo, Pai, o Teu chamado, cumprindo, ó Deus, e o Senhor disse que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vou conceda. E agora o meu pedido é por essas vidas que estão na batalha contra enfermidades, que essas enfermidades sejam anuladas, sejam aniquiladas, que haja vida em abundâncias, Pai. Multiplica células, que esse exército de células venham ser forte, venham ser células cheias do Teu Espírito Santo, cheias do Teu amor, do Teu azeite, para que haja cura, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.